Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Anime Underground. Sejam todos bem-vindos à reconstrução do segundo episódio da quarta temporada de Nanatsu no Taizai, com imagens totalmente coloridas, várias animações e feito com muito carinho para vocês. Mas antes da gente seguir com o vídeo, eu quero indicar para vocês um curso de desenho online simplesmente fantástico, chamado de Método Fanart 2.0, desenvolvido pela Mayara Rodrigues, que é uma das maiores professoras de desenho, e através dele você irá aprender a técnica mais simples e rápida de desenhar seus personagens favoritos. Eu mesmo, para dar um toque especial nos vídeos, às vezes preciso redesenhar alguns personagens, algumas cenas, para criar algumas animações. Eu recebo muitos elogios de vocês por isso. Mas o que você irá aprender nesse curso vai muito além do que eu faço aqui. Então confie em mim, que eu lhe garanto que ao final desse curso você não irá apenas conseguir desenhar o Escandor, o Ban, Meliodas, mas como todos os seus personagens favoritos, sejam eles de Nanatsu no Taizai ou de qualquer outro anime ou mangá. Então se você quer aprender a desenhar ou desenvolver ainda mais as suas habilidades, essa é a hora, pois comprando agora com o link que está no topo da descrição, você irá obter um super desconto. Então não perde tempo, pois chegou a hora de você fazer parte do grupo de melhores desenhistas do Brasil. Link na descrição. Nanatsu no Taizai, quarta temporada, episódio 2, Batalha Eterna. E o Meliodas e o Ban continuam conversando com o Hawk, né? Quer dizer, né? Com o Wide. Mas é impossível, né? Não associá-lo com o Hawk, né? Como o Ban diz, a única diferença visível é que ele é bem mais peludo. Só que o Wide diz que o nome do seu irmão mais novo é Might. Mas ele entende que como seu irmão desapareceu perto da época que nasceu, não é estranho ele não se lembrar do seu próprio nome. E o Wide questiona se o Meliodas e o Ban realmente conhecem alguém tão bonito quanto ele. E Meliodas diz que ele tá mais para um clone. E nesse momento, o Wide começa a chorar da mesma forma que o Hawk chora quando está com diarreia. O porquinho se emocionou ao saber que seu irmão pode realmente estar vivo. Porém, uma tempestade de areia se aproxima. Então o Wide oferece um abrigo para Meliodas e Ban na sua humilde morada. E ele vive numa cabana, numa espécie de toca de porco sozinho, o local que ele mesmo fez e decorou, e que tem muito orgulho disso, e até esse momento ele nunca tinha levado ninguém até lá. E até que esse lugarzinho é bem bonitinho, né, espaçoso, que porquinho prendado esse Wide, né, e ele ainda fez questão de preparar um chazinho para os nossos pecados. Apesar de não ser aquele chá convencional, né? Afinal, eles estão no purgatório, como diz o próprio Meliodas, tem gosto de purgatório. Já o Ban está com medo de tomar isso e acabar batendo as botas, né? Vê se pode. E o Wide revela que seu irmão foi levado pelo Rei dos Demônios imediatamente após ter nascido e foi mandado para o outro mundo. E isso aconteceu há mais de 8 milhões de anos atrás. E fazendo as contas, já que 1 minuto no outro mundo equivale a 1 ano no purgatório, o tempo bate certinho, pois o Hawk acordou em Britânia 16 anos atrás. Mas o Wide não faz ideia do motivo do seu irmão ter sido mandado para o outro mundo. Mas o Meliodas sabe, e nós também já sabemos, que foi para o Rei dos Demônios do Purgatório ficar de olho no seu filho, o Meliodas. Então foi por isso que ele escolheu o Hawk, e o Wide fica espantado por Meliodas ser o filho do Rei dos Demônios, e se toca, né, que ele na verdade não sabe praticamente nada sobre eles ainda, nem seus próprios nomes. Então Meliodas e o Ban finalmente se apresentam para o pequeno Wide. E aí vem uma explicação bem interessante do Meliodas. Ele diz que no começo, o Rei dos Demônios escolhia animais do mundo real para vigiá-lo, mas todos eles acabavam morrendo devido a acidentes ou por causa do curto período de suas vidas. E foi devido a isso que o Rei dos Demônios então se voltou para as criaturas do Purgatório.
E de fato, o Hawk é bem resiliente, afinal, não é à toa que ele é chamado de Deus Hawk, além de que ninguém suspeitaria de alguém tão simpático como ele. E toda essa conversa sobre o Hawk deixa Wide ainda mais curioso, ele quer saber mais e mais sobre o seu irmão. Wide acredita que ele tenha se tornado um porco bacana e robusto, e que ele seja um guerreiro formidável como ele. E sim, ele cresceu bastante e se tornou o capitão dos Cavaleiros das Sombras. Nesse instante, Wide grita, comemorando o título magnífico que seu irmão conquistou. Mas o Ban e o Meliodas não conseguem se segurar e acabam caindo na risada, meio que zombando da cara do Wide. E isso acaba deixando o porco em choque, pois não era nada disso que ele imaginava. Mas ele consegue respirar, e se acalmar depois de usar uma sacolinha, para hiperventilação. E o Ban pergunta, se ele se decepcionou depois que descobriu que seu irmão é diferente daquilo que ele imaginava. Mas apesar de ter ficado bastante chocado, no fim ele diz que não importa o quão distante ele seja daquilo que ele imaginou, ou quão diferentes sejam os rumos que cada um tomou, pois ele continua sendo seu irmão de sangue e sempre será seu precioso irmãozinho. Ao ouvir isso, imediatamente Meliodas muda de expressão. Ele se comoveu com as palavras do Wide. Ele diz que ele tem razão. E sim, fica bem claro que neste momento Meliodas se lembrou de seus irmãos. E o Ban também percebeu isso. Finalmente, a tempestade parou. E essa é a hora deles partirem. O Destino, Rei dos Demônios e, claro, o irmãozinho querido do Wide. E revela que nunca passou pela cabeça dele que a porta para o mundo em que seu irmão estaria com os Reis dos Demônios. Mas isso é apenas uma aposta do Meliodas. E o Ban, curioso, pergunta há quanto tempo o Rei dos Demônios está ali no purgatório. E o Wide responde que há muito tempo, muito antes mesmo dele ter nascido. E Meliodas confirma que o Rei dos Demônios realmente foi selado ali no purgatório há 3.000 anos atrás do mundo real. E novamente aí fazendo umas continhas, o Rei dos Demônios já estaria aí no purgatório há mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos. E nós achando que os 1000 anos do Ban era muita coisa. E o Wide é bem casca grossa mesmo. Ele revela que na busca pelo paradeiro do seu irmão, ele acabou desafiando o Rei dos Demônios para a batalha 120.118 vezes. Mas ele acabou perdendo todas essas 120.118 vezes. Isso que é determinação, Por si só, encarar o Rei dos Demônios já não é para qualquer um, Imagina ainda essa quantidade de vezes. E detalhe que ele conseguiu sobreviver a todos esses encontros, apesar dele ter bastante cicatrizes no seu corpo. Mas isso tudo não foi em vão, já que agora existe a esperança de que ele possa encontrar novamente o seu irmão. Feliz, ele começa a cantar uma música que na realidade é um pedacinho de uma cantiga de niná que ele cantava para seu irmão, fazendo Meliodas ter certeza absoluta de que ele é sem dúvidas um bom irmão mais velho. E Wide pergunta ao Meliodas se ele também tem um irmão mais novo. E o Ban lembra que o irmão mais novo do Meliodas se chama Zeldris. E Meliodas finalmente resolve falar sobre esse assunto. Ele diz que nunca contou antes, porque não é uma história tão interessante assim. Meliodas começa dizendo que tem 2 irmãos, Zeldris e Estarossa. Ban se surpreende ao saber que o demônio que matou Meliodas era também seu irmão, o irmão do meio. Meliodas diz também que já foi aclamado como comandante dos 10 mandamentos e o candidato a ser o próximo rei dos demônios, mas lá no fundo ele odiava fazer isso. Porém, é mostrado Meliodas junto de Zeldris. Não importava o quão tola ele achava que a guerra contra o clã das deusas fosse. Como líder do clã dos demônios, ele passava dia e noite em batalha. Mesmo Zeldris o temendo, ele o amava. Zeldris era honesto e sincero demais. Ele aprendeu a lutar com Meliodas e continuou a brandir sua espada pelo bem do clã dos demônios. Porém, Meliodas nunca foi capaz de compreender por que ele era tão dedicado assim. Pelo menos até o dia no qual ele conheceu Elizabeth e seu mundo inteiro mudou.
a alegria de ter alguém importante e o sentimento de querer protegê-la. Foi aí que finalmente ele conseguiu entender seu irmão mais novo, porque ele já possuía alguém assim, alguém importante, alguém que ele queria proteger. Enquanto quase todo o clã dos demônios estava lutando contra o clã da Deus e as outras raças sem motivo aparente, Zeldris buscou lutar como um carrasco cruel para proteger seu próprio amor. Enquanto isso, Meliodas e Elizabeth juraram por um fim naquela guerra sem sentido. E assim, ele acabou traindo o clã dos demônios, mas sem saber que esse seria o principal motivo do começo da Guerra Santa. A inesperada traição do comandante dos 10 mandamentos causou um descontentamento até esperado. Os vampiros, que estavam insatisfeitos por estarem sendo subjugados pelo rei dos demônios, planejaram uma insurreição contra ele. Mas a rebelião deles fracassou, e para servir de exemplo, o rei dos demônios enviou Zeldris para executar todos eles, para matar a sua amada com as próprias mãos. Meliodas não consegue sequer imaginar o tamanho do seu sofrimento naquele momento. E Meliodas no fim se culpa por não estar presente no momento que seu irmão mais precisou dele, por não ter feito nada por ele. E por isso, a coisa mais preciosa para o seu irmão foi tomada. E hoje, é por isso que Meliodas não se considera um bom irmão. Ban se comove com as palavras do Meliodas. Mas o Wide parece não ter se comovido tanto assim, né? E quer saber agora a história do seu outro irmão. Meliodas sorri e diz que essa história ele prefere guardar para contar uma outra hora. Mas neste momento, algo estranho acontece. As lembranças que o Meliodas tinha do Starossa estão desaparecendo. E ele não é o único a passar por isso. Uma voz imponente revela que, como ele também é capaz de se lembrar de qualquer coisa. Ele insulta Meliodas e diz que sempre soube que seu filho não precisava de emoções patéticas como ele. Ninguém se recorda do passado do Starossa. Conforme o mistério se aprofunda, o confronto contra o rei dos demônios se aproxima. Aquele por trás de tudo, a barreira suprema no caminho deles para retornar ao mundo real. Ban está surpreso principalmente pelo gigantesco tamanho do rei dos demônios. E Wide revela que ele se alimenta das criaturas do purgatório para obter o poder necessário para o seu contínuo crescimento. O rei dos demônios diz que não faz ideia de como Meliodas conseguiu recobrar sua consciência e voltar à sua forma original. E ele revela que realmente existe uma porta escondida ali para o outro mundo, assim como Meliodas deduziu. E graças a Wide, eles conseguiram finalmente chegar até ali. E Wide está determinado e pronto para fazer de tudo para atravessar essa porta e se encontrar finalmente com seu irmãozinho. Sem hesitar, ele avança sozinho contra o colossal rei dos demônios. Porém, derrotá-lo não será nada fácil. Com apenas a palma de sua mão, o rei dos demônios bloqueia facilmente a investida de Wide, que é arremessado para longe. Mas o porco é de fato casca grossa e não se abala, e grita para Ban e Meliodas não desviarem seu olhar. O rei dos demônios desfere o seu primeiro ataque, causando um imenso estrago no purgatório. Mas Meliodas e Ban, por sorte, não foram atingidos diretamente. Ele diz que avisou para Meliodas que jamais irá permitir o seu retorno ao mundo dos vivos. Novamente, o rei desfere outro fulminante ataque ao levantar sua imensa espada. Mas Ban salva seu amigo, porém acaba perdendo uma de suas mãos com esse movimento. E aí nós podemos ver que a regeneração de Ban está muito mais rápida. E assim também como seus reflexos, Ban encontra a oportunidade perfeita para usar sua caçada física e sugar a força do rei dos demônios. Mas algo estranho aconteceu. Ban começa a tremer
Ao invés dele absorver o poder do rei dos demônios, ele teve seu próprio poder absorvido por ele. Sem forças, ele solta Meliodas e começa a cair em queda livre. Por sorte, Meliodas consegue segurá-lo e impedir sua queda. Mas eles não têm muito tempo para se recuperar, pois o rei dos demônios deseja acabar com tudo isso o mais rápido possível. Mas enquanto ele se preocupava somente com Ban e Meliodas, ele acabou esquecendo que o Hyde ainda está no jogo. O porco avança para cima do rei com sua técnica especial, Zig Zag Wide, e sim, surpreendentemente, ele consegue acertá-lo em cheio. Wide não acabou, ele começa a girar rapidamente, canalizando toda a sua força nesse ataque. Wide sabe que o único modo de encontrar novamente seu irmão é neste momento, derrotando o rei dos demônios. Mas o Wide, infelizmente, não tem poder para isso. O rei dos demônios nem se move. Ele para o seu ataque, o segurando com seus dedos, e lança o pequeno porco contra o chão. Mas o Hyde é ligeiro e experiente, e com sua habilidade ele consegue neutralizar o impacto da queda. O rei avisa que eles não podem fazer nada contra ele, que não importa quem seja, enquanto ele estiver ali de guarda, ninguém passará por aquela porta. Meliodas encara seu pai e diz que não é ele quem decide isso. O seu pai responde que sim, sou eu. O Todo-Poderoso então invoca uma tempestade de raios. Meliodas se prepara e usa seu Full Call. E consegue refletir o devastador ataque do Rei dos Demônios contra ele mesmo. Porém, de nada adiantou, pois o Rei dos Demônios absorveu totalmente a energia refletida. Sem compreender como isso é possível, Ban pergunta ao Meliodas que tipo de habilidade mágica é essa, pois nem seu Snatch, os ataques do Hyde ou até mesmo o Full Counter do Meliodas não tiveram efeito algum nele. Meliodas responde que a habilidade dele carrega o seu mesmo nome, ou melhor, seu próprio título, o Governante. Desta forma, parece ser impossível derrotar o Rei dos Demônios. O Governante do Submundo diz que eles podem continuar lutando e desaparecer como aquela poeira, ou desistir e sumir da vista dele. Mas independente da escolha de Meliodas, o rei antes quer fazer uma pergunta para ele. Um pouco antes, ele mencionou que não tinha qualquer lembrança do seu irmão Starossa, e assim como Meliodas, o próprio Rei dos Demônios revela ser incapaz de se lembrar também. Mesmo que tenha se passado centenas de milhões de anos desde que ele foi para o Purgatório, ele revela se lembrar claramente dos dias que passou no submundo, com Meliodas, com os Eldris, com seus servos, os 10 mandamentos. Ele se lembra de tudo, como se fosse agora, até mesmo do desprezível clã das deusas. Mas, ainda assim, ele não consegue se lembrar de nada sobre Starossa. Tudo que ele se lembra é de uma breve descrição de sua existência. E agora, ele parece compreender o verdadeiro significado de sua natureza. Ele pede para que Meliodas diga do que ele se recorda sobre Starossa. E Meliodas diz: mesmo sendo filho do Rei dos Demônios, ele nasceu sem o poder da escuridão, um covarde que nem mesmo conseguia matar uma mosca. E o Rei dos Demônios completa: e por pena, eu, Rei dos Demônios, concedi um mandamento a Starossa. E diante disso, o rei revela que exatamente como ele pensava, tanto ele como Meliodas. Tudo o que eles sabem sobre Starossa foi forjado por uma única pessoa. Confuso, Meliodas pergunta qual o significado disso. O Rei dos Demônios diz que parece que todos que conhecem Starossa, incluindo ele, estão sendo iludidos. E só existe uma única pessoa capaz de fazer isso. Meliodas finalmente consegue associar as coisas. E o Rei dos Demônios está falando do outro mandamento,
que, assim como Meliodas, o traiu. Gulder, ele que pediu ajuda do Hawke para seguir o grupo que está indo salvar Elizabeth. A mudança no passado de Estarossa é trabalho de Gulder dos 10 mandamentos. Ele é o único que sabe de toda a verdade. Qual será a verdadeira identidade de Estarossa e o objetivo de Gulder? Quando os dois se cruzarem, a verdade finalmente será exposta. E aí, você curte Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer? Se curte ou ainda não conhece essa obra fantástica, essa oportunidade de conhecer e acompanhar esse mais novo projeto do anime underground. São reviews totalmente coloridos e com várias animações, nos mesmos moldes aí de Nanatsu no Taizai. E nós começamos exatamente de onde o anime parou, para que você possa continuar acompanhando essa obra que está sensacional. Porém, esse projeto só vai para frente com o apoio de vocês. Então eu vou deixar o link da playlist com todos os reviews que já foram feitos aqui na descrição e também no finalzinho desse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E você já acompanha todas as novidades do canal lá no Instagram? Pois é, se você ainda não acompanha, está perdendo muito conteúdo exclusivo e notícias que são postadas lá em primeira mão. Além de você ficar sabendo quais serão os próximos vídeos do canal, participar de enquetes, de jogos de perguntas e respostas e claro, a gente pode conversar através do direct do Instagram. Bacana, né? Então não perde tempo. Clica aí no primeiro link ou só buscar por Marcelo Anide. Eu te espero lá. E agora eu quero agradecer a cada um dos apoiadores desse canal. Muito obrigado. Mohamed, Gabriel, João Pedro, Saulo, Marcos Vinícius, Naudiel, Gustavo, Daniel, Richard e José Patrick. E se você também quer ser um apoiador, me ajudar a continuar a melhorar cada vez mais, é só acessar o link do Apoie-se na descrição ou no final do vídeo. E claro, além de me ajudar bastante, você também vai ganhar alguns mimos, como ter acesso antecipadamente a vários vídeos do canal, acesso ao grupo do WhatsApp e em breve a lives exclusivas e vídeos totalmente exclusivos para os apoiadores. E antes de partir, é claro que eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!